Olá a todos, bem-vindos ao canal. Vamos dar uma olhada no header file que trata de strings. Olharemos as funções mais comuns e vamos identificar as funções consideradas não seguras. Vamos incluir o cabeçalho string aqui, string h. Vamos criar aqui um char, texto, sem posições, e inicializar ele com branco. Não vamos mexer diretamente com ponteiros, mas conforme formos estudando as funções, comentarei a respeito se for pertinente. Então, comando aqui main_set, texto, finalizador, caractere, sizeOf texto. A primeira função, que é o main_set, refere-se a inicializar a string de texto com /0, já que é o caractere terminador de strings. Se você quiser saber mais sobre strings e ponteiros de string, por favor, acesse vídeos sobre o assunto nesse canal. Vamos imprimir o conteúdo aqui. Texto, /n texto. Vamos executar. Imprimiu nada, só string texto. Então aqui, por que eu fiz isso? Em geral, antes de começar a usar uma string, você vai inicializá-la, utilizando o comando sizeOf para poder alcançar todos os campos da variável. Então aqui no main_set você passa o nome da string, o campo que tem string, você põe o inicializador, geralmente é o /0, você pode colocar qualquer caractere, mas o /0 é para você inicializar toda a string. E o sizeOf do tamanho da string. SizeOf é muito mais prático do que ficar contando ou ficar passando esse número para cima e para baixo. SizeOf já faz esse conteúdo para você. Então o próximo comando aqui que nós vamos ver é o strcopy. Aí a variável e um conteúdo. Vamos colocar aqui uma string, uma sequenciazinha. Tá ótimo. Vamos executar. Imprimiu de 1 a 0 por causa do strcopy. Muito bem. Funcionou, mas essa função, embora você veja em 99% dos códigos a strcopy, principalmente nos mais antigos, não é uma função segura. Por quê? Porque ela pode copiar além dos limites da string. Vamos alterar a string para 2, por exemplo, e vamos executar a strcopy. Então, ao invés de 100 bytes aqui, vamos botar 2. E vamos executar. O programa parou de funcionar. Apesar dele ter mostrado aqui, o programa parou de funcionar. Vou fechar o programa, parou de funcionar. É que o Qt Creator ele tenta te facilitar a vida, mas às vezes atrapalha nesse sentido. Mas ele deu uma mensagem bem clara ali no message box. Então, como já utilizamos essa memória, há grande possibilidade de tentar mostrar a mesma coisa. Mas você percebeu que o Qt Creator identificou que o programa emitiu um erro, pois o limite da memória não foi respeitado. Vamos manter o tamanho desse jeito, porém vamos utilizar a função strncopy, que é a função similar ao strcopy, porém ela pede a quantidade de bytes que devem ser copiados. Logo, ela tende a ser mais segura. Eu disse tende, porque você tem que colocar a memória correta. Então vamos lá. Ao invés de strcopy, vamos colocar strncopy. E ela vai pedir a quantidade de bytes que tem que ser colocado. No caso aqui é um sizeOf de texto. Então você viu aqui que ele vai tentar copiar só 2. Então vamos executar. Lembra que uma string é um conjunto de bytes com terminador 0. Logo temos que colocar sizeOf menos 1. Então vamos corrigir lá. SizeOf menos 1. Que é a quantidade de bytes que é permitida no texto, menos 1 do terminador, que eu já zerei ele com main_set aqui. Vamos de novo. Agora sim, agora está correto. Como eu só tinha 2 posições e uma era o terminador, ele só ia copiar 1 byte mesmo. Uma outra coisa, você pode encontrar nos códigos mais antigos e também nos códigos de bons programadores atuais a seguinte nomenclatura: 100 mais 1. Significa que o terminador 0 está lá. Você pode usar 100 bytes, mas tem um adicional de 1 byte para o terminador. Tá certo? Então essa é a notação que os bons códigos têm, para mostrar que isso é uma string que tem terminador. E você pode usar uma string sem terminador, desde que você controle o tamanho dela e não vá utilizar as funções do C para ficar imprimindo, sem problema nenhum. Mas aí é seu critério. Vamos executar uma vez só para ver. Executou normalmente. O próximo comando é o strcat, que faz uma concatenação ou adiciona no final de uma string de texto. Então vamos aqui, o ncopy já está aqui,
Então, strcat, texto. Vamos botar uma coisinha engraçadinha aqui. Vamos executar. Como você pode ver, adicionou 3 pontinhos oi ao final da string. Porém, essa também é considerada uma função não segura, porque não respeita o tamanho máximo da string. Uma função segura nesse caso seria o strncat. Então vamos modificar aqui strncat. Aí ele também pede um tamanho. Então vamos colocar igual está ali, ó. Size of texto menos 1, para o terminador. Vamos executar? Funcionou. Então, ao invés de usar strcopy, usa strncopy, e ao invés de usar strcat, usa strncat. Só que aqui ainda tem uma pegadinha. Vamos pensar um pouco a respeito do strncat aqui, nessa situação. Se eu utilizar o strcat com sizeOf, a função está sendo utilizada corretamente? Dá uma olhada e pensa um pouquinho aqui. Você acha que usar o sizeOf aqui no cat está sendo utilizado corretamente? Você tem uma string de 10 bytes, por exemplo, e eu uso o strncopy colocando 5 bytes. Logo, sobrou 5, certo? Então pensa comigo. Se eu colocar um strncat com 10 posições do sizeOf, que é o que ele vai retornar ali, ele vai entender que o máximo a ser copiado serão 10 bytes. Porém, eu já utilizei 5. Então, só há uma sobra de 5 bytes. Você entendeu que essa função também vai extrapolar o limite da memória do jeito que ela está aqui? Então, essa é a pegadinha. Só utilizar o sizeOf com strncat não resolve o problema, pois ele não está contando que a variável já tem conteúdo. Ele está aqui no sizeOf achando que a variável começou agora e não tem conteúdo nenhum. E na verdade já tem um conteúdo. Então isso daqui não está seguro. Para resolver esse problema, temos que pensar um pouco, e esse comando, quando mal utilizado, é o que mais gera problema de bug no código ou de injeção de código malicioso. Porque o pessoal consegue fazer o strncopy. Pô, função segura, beleza. Então, quando a string está vazia, esse cara aqui funciona muito bem. Só que o strncat, que é concatenação, ele tem que também entender que já pode ter um conteúdo lá dentro. Então, isso já não funcionaria. Eu vou colocar separado aqui, mas você poderia ter colocado na mesma linha aqui, só para você entender a lógica. Então, como que seria? Int i é igual o sizeOf do texto, que no caso ali é 101 posições, menos strlen, que é uma função que retorna o conteúdo de uma string, não o seu tamanho total de texto, e o terminador, menos 1. E aqui eu troco o strcat para i. Vamos mudar aqui o texto para 12, só para você ver como o strcat vai funcionar direitinho. Vamos executar. Ele não copiou tudo. Você percebeu que só restaram 2 bytes para copiar, porque de 1 a 0 tinha 10 e eu coloquei 12 mais 1. Então só ficou faltando 2 bytes para ser preenchidos. E agora o strncat foi executado com segurança, embora não tenha feito o que você esperava. Agora entra aquela parte que o C diz para você: o código é problema seu, eu só compilo. Aqui você pode ver que o strncat, por causa desse cálculo que nós fizemos, levou em consideração o que estava sobrando de espaço na variável, não ela inteira. Que seria o quê? O sizeOf dela, quer dizer, o tamanho total, menos o tamanho utilizado e menos o terminador. No caso aqui já tinha 10 posições, então foi 13, menos 10 dá 3, menos 1 dá 2. Então ele só copiou 2 bytes, que foi isso aqui que aconteceu. Não teve o resultado esperado, mas é uma função segura. Aí, no caso, você tem que fazer teste para que tenha o resultado esperado, correto? Então, o próximo comando, nós vamos apagar aqui, uma boa parte. O próximo comando é a comparação de duas strings. Então, vamos ter que alterar o código, evidentemente. Vamos criar duas strings e já colocar no conteúdo assim que forem definidas, para não ficar perdendo tempo. Porque sobre main-set, strcopy e strcat, você já entendeu. Então, aqui texto, vou colocar texto aqui, uma segunda variável. Texto 2, a criatividade de nomes aqui é fantástica, igual a texto 2. Aí vamos colocar int i igual strcomp texto 2.
Mais ou menos você já deve entender o que ele vai fazer aqui, né? E aqui vamos imprimir strcomp UI. Vamos executar. Uau, retornou -1, né? Que porcaria é essa? A função strcomp, ao comparar duas strings, pode retornar 3 valores numéricos. O -1 significa que as strings são diferentes e a primeira é menor que a segunda. No caso aqui, se eu alinhar, você vai entender mais fácil. A primeira é menor que a segunda e elas são diferentes. Então, o -1 aqui, elas são diferentes e a primeira é menor. Vamos alterar aqui o texto. Vou botar aqui um zó e vamos executar. Agora ela retornou positivo. Por quê? Positivo, pois as duas strings continuam sendo diferentes, porém a primeira string é maior que a segunda. Visualmente aqui você percebe. Maior aqui não tem muito a ver com o tamanho, embora isso seja importante, mas assim, com uma sequência. Se A, por exemplo, é menor que B, B é maior que A, C é maior que B, entendeu? É a sequência alfabética. Se você ordenar aqui, você também vai ter uma precedência. Então ele também leva isso em consideração. No caso aqui, ele leva em consideração o tamanho. Agora vamos colocar exatamente igual os dois. Já respondeu 1 e -1. Adivinha qual que será agora? E agora respondeu 0, porque as duas strings são iguais e com o mesmo conteúdo. Então a comparação foi igual. Vamos alterar um pouquinho aqui. Vamos voltar aqui o 0 e o 2 aqui. Nós temos uma outra função que aí não tem nada a ver com segurança, porque você viu strcopy e strcat com ncopy e ncat, mas esse aqui nós temos strncomp. O que ele vai fazer é comparar uma quantidade de bytes e não a string toda. Então vamos colocar aqui 5 posições para bater a palavra texto certinho. Então texto 1, texto 2, 5 posições vai dar certinho aqui. Viu? Deu 0 aqui porque ele comparou os 5 primeiros bytes. Legal. Então agora vamos procurar um caractere dentro de uma string. Então vamos... Texto 2 vai ficar... Vou colocar aqui. Texto x, 1, 2, 3, 4. Isso aqui cai fora. Vamos botar um char pointer aqui. A função chama strchr. Ela pede uma string e vai procurar um caractere. Eu coloquei x aqui porque tem 2x na string, só para você ver o que vai acontecer. Então o comando strchr vai buscar a primeira ocorrência do caractere na string e retornar um ponteiro de string a partir do caractere encontrado. Por isso que tem um char pointer p ali. Ele vai retornar um ponteiro da string. Então p, uma string e p. Para imprimir. Executar. Ele trouxe a partir do ponto que ele achou. Legal. Agora, você quer, por exemplo, achar o segundo x. Você pode dar continuidade nele. Simplesmente, você vai pegar aqui e vai falar assim. Ponteiro é igual a strchar. Qual que é a string que eu quero procurar agora? Não é mais texto. Na verdade, é o próprio p. Por quê? Porque ele já me retornou a primeira procura. Então é o p mais 1, porque senão o x já está na primeira posição, eu quero achar a segunda, e x. E vamos mandar imprimir aqui de novo. Executar. Olha lá, ele achou o primeiro x, depois achou o segundo x. Então, para você dar continuidade ao processo de procura do caractere, você tem que utilizar o ponteiro que ele retornou, no caso p, mais 1. Porque o caso, o x, já é o primeiro byte. O que você quer é encontrar o próximo. Então, você tem que dar mais 1 no ponteiro, para ele navegar para frente. Vamos fazer mais um comandinho aqui. Vamos utilizar esse cara mesmo. strchar. Vou tirar esses caras aqui. O que você acha que ele vai fazer? Ele procurou de trás para frente. str reverse char. Então a função strchar é similar ao strchar, porém ele busca de trás para frente. Aí a ideia é a mesma. A próxima função é similar ao strchar.
porém procura um pedaço da string, não um caractere. Então aqui, vamos colocar str, string, texto, aí uma string, to, no caso de texto ali. As funções são as mesmas, vamos executar. Olha lá, ele procurou a partir da string que você informou, não do caractere. Eu vou aumentar um pouco a string aqui para dar um exemplo melhor da próxima função. Então aqui nós vamos colocar 0, 1, 2, 3, ABC, aí o número no meio, capitalizado, acho que tá bom. E vamos usar aqui char find, também uma string, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ABC. Certo? Então aqui int i é igual a um cast de i, strspn, qual é a string que eu quero procurar e o que eu quero procurar. Isso daqui tem que ter uma explicaçãozinha um pouco melhor. E aqui no caso é o i e é um decimal, que é um int. Então, essa função strspn procura quaisquer caracteres na string e aqui ele vai retornar 8. Porém, de acordo com a string e os caracteres a serem procurados do início ou no fim da string, pode gerar um comportamento diferente. Então, faça alguns testes para poder utilizá-lo. Então, aqui no caso, ele vai procurar todos esses caracteres aqui dentro da string. Aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai retornar a quantidade que ele achou. No caso, ele retornou 9 aqui. Ele achou 9 caracteres dentro da string. Mas como eu falei, essa função ela é meio esquisitinha, ela tem um comportamento meio duvidoso, eu não gosto muito dela, mas ela está aí se você quiser utilizá-la, mas faça bastante teste para não ter surpresas desagradáveis. Hein? Então a próxima função, vamos criar aqui um texto diferente para poder entender. Aqui vou colocar um texto. Por palavra para fazer algum processamento. Ponto. Aqui, char é o retorno, char pointer, igual strtok, o texto e o separador. Já vou explicar. O print aqui tem que ser o ponteiro. Aqui. Então, antes de eu executar, vai uma explicaçãozinha que pode até ser um pouquinho longa. A função strtok, a partir de um caractere ou um conjunto de caracteres, por isso que o segundo parâmetro ali é uma string, divide a string em vários pedaços. Esta função é bastante utilizada principalmente quando você tem um texto e quer pegar palavra por palavra para fazer algum processamento, ou vários parâmetros separados por vírgula, ponto e vírgula, espaço ou o caractere que seja. No caso aqui, ele vai separar as strings por causa do espaço. Então vamos executar uma vez. Olha lá, ele pegou a primeira, que é por, ou por, né? Por palavra. Ele pegou o primeiro aqui. Só que aqui, para dar continuidade ao processo de procura, por exemplo, você quer pegar toda a string, não só a primeira palavra. Você reexecuta a função strok com o parâmetro null, até que o retorno da função seja nulo. Então seria assim, você fez a primeira chamada ali, certo? Então agora você vai usar esse ponteiro p. Enquanto ele não for nulo, você vai imprimir, ele vai imprimir aqui o primeiro for, e você vai rechamá-lo, só que agora você não vai mais botar o texto ali, ou a string, você vai botar null no primeiro parâmetro. P igual strtok, null, porque senão ele vai começar de novo na string, texto. Eu não quero que ele comece de novo, eu quero que ele continue a partir de onde ele parou. E o espaço, que é o separador que eu quero utilizar. Eu vou executar. Ah lá, ele separou todas as palavras por causa do espaço. O ponto foi junto com a palavra ali. Então você vai chamar a primeira vez com a string que você quer. E se você quiser continuar fazendo a separação pelo separador aqui que você definiu, você chama ele com null no primeiro parâmetro. Ele já sabe qual é a string que tem que parsear. Que chama parse isso. Como você já colocou aqui um ponteiro e igualou, ele já sabe que é nesse ponteiro aqui que ele vai continuar a fazer a checagem ou a quebra das palavras.
Pode ser meio complicado no início, porque você tem que usar ele 2 vezes de forma diferente. Mas é só fazer alguns testes aqui que você rapidamente pega o entendimento dele. Então, a próxima função aqui já deve ser de conhecimento geral. Vamos tirar isso aqui. Printf, strlen, número, um cast de int, strlen, texto. Então, o que faz o strlen? Você já deve ter visto em outros lugares, que é muito comum utilizar. Retorna o tamanho do conteúdo da string, não o tamanho total da string. Em geral, colocamos um cast int para não gerar o warnings, pois ele retorna um size underline t, que é um type def de unsigned long long. Então, vamos ver aqui, ó, strlen, ele retorna um size underline t. E esse cara aqui é um type def, ó, de unsigned long long. Esse cara aqui é um long long. Então a gente põe um castzinho ali, porque int é mais do que suficiente. Vamos executar, só para ilustrar. Olha lá, 43 posições foram utilizadas. Vamos para mais um aqui. Char_pointer é igual strpbrk, a string, e vou botar 2 caracteres aqui, dentro de uma string. Então aqui, como é um ponteiro, então vai imprimir p, uma string, e aqui vai ser um p. Próprio string. Então o que acontece aqui? Esta função strpbreak irá retornar um ponteiro a partir da primeira ocorrência de qualquer um dos caracteres. Eu coloquei invertido, usei o F aqui, senão ele ia parar no F e você talvez não fosse entender aqui. Então eu botei o Z na frente. Mas ele vai parar no primeiro que ele achar. Não importa a ordem que eles estiverem aqui. O primeiro cara que ele achar, ele vai imprimir o texto. Vamos executar. Ele começou no fazer, não no Z. Entre o Z e o F ele achou primeiro. Então ele mostrou ali. Bem simples, na verdade, né? Então, há uma função chamada strcall_l que permite comparar 2 strings de acordo com a linguagem configurada. Eu realmente nunca vi isso sendo utilizado, mas se você precisar, devido a estar com uma língua diferente, né, você está em inglês, quer comparar em português ou vice-versa, mas aí você vai ter que usar um setLocale. Aí você vai configurar assim, em todas as línguas eu quero que seja para americano. E você vai ter que incluir o cabeçalho aqui também. Include locale. Você tem que incluir esse cabeçalho aqui para ele entender as macros. Tá vendo? Então assim, eu quero que qualquer localidade seja em inglês. Então você configura a língua base para comparação aqui com esse setLocale. E aí você executa o comando strcall_l, aí teste1, teste1, só para exemplificar. E vamos imprimir aqui esse izinho. Então a função strcall_l funciona idêntica ao strcomp, mas segue a configuração do setLocale. Então, de acordo com a língua aqui, se você colocar grego, chinês, alemão, os caracteres são iguais. Mas se você colocar um tipo de língua aqui, você tem que configurar que não seja o nosso alfabético, né? Não tem as letras do alfabeto conhecidas, você configura qual é ele aqui e usa esse cara para fazer a comparação. Eu realmente nunca vi, mas tá aí, se você precisar algum dia. Vamos para mais umas funçõezinhas de memória. Então vamos apagar esses caras aqui. Essas funções eu quase não vejo, tá? É muito difícil, a não ser que você vá criar um software, um utilitário. Essas funções são úteis, mas em geral, no dia a dia eu quase não vejo. Então, origem, 20 posições. Vamos aqui, copiando. Vamos criar o destino. A origem está escrita errado. Destino, também de 20 posições. Inicializada com nada. Aí, main copy. Destino. Origem.
size of destino. E vamos dar um print aqui no destino. Aqui, pula a linha, destino. Então essa função é muito parecida com o strcopy, porém ela copia um bloco de memória, não uma string. A diferença é que funciona com qualquer tipo de dados, não só como uma string. Vamos executar. Opa, o que faltou? Ah, tá errado aqui. Ponto e vírgula e eu não vi. Então, praticamente fez a mesma coisa com o strcopy. Porém, se você tivesse aqui, se isso aqui fosse uma estrutura e o destino fosse uma estrutura, ele teria copiado corretamente. Essa é a diferença. Ele está copiando memória, não string. Presta bem atenção nisso. Você também pode fazer umas brincadeiras aqui. Já que nós estamos mexendo com memória, você pode falar para ele assim, ó, eu quero que você copie de origem, somando 5 na posição de memória, coloque, sei lá, sustenido 2 vezes, 2 caracteres. São 2 caracteres sustenidos, né, ali dentro da string. Vamos executar. E aqui eu mando imprimir origem e destino. Origem. E o destino está embaixo. Executar. Olha lá. Ele copiou, ele substituiu, na verdade, 2 posições de memória ali. A partir da 5ª posição, 2 posições. A END, ele colocou 2 sustenidos ali. Então você pode alterar a própria string substituindo caracteres. Então, reforçando, esse comando é de cópia de memória, não é cópia de string. Tem uma outra função que é igual ao mainCopy, chama mainMove. Faz a mesma coisa. Executar. Praticamente faz a mesma coisa, não tem muita diferença. Mas se precisar, em algum momento. Temos também a função mainComp. O que ela faz é comparar 2 conteúdos de memória. Então, int i igual a mainComp, a primeira string ou variável de memória, no caso é string aqui, que é um ponteiro de memória, tá? Teste, e quantas posições eu quero comparar. Então o mainCopy funciona similar ao strcomp, porém ele compara 2 endereços de memória, logo funciona com qualquer tipo. Se você tivesse 2 ints ali, ele também ia fazer a comparação. E aqui nós vamos imprimir o índice. Então i, decimal, i. Vamos imprimir, executar. Colocou 0, que são iguais. Vamos comparar números aqui, por exemplo. Então vamos tirar esses caras aqui, ó. Então, int origem igual a 33, int destino igual a 33. str mainComp, aí tem que estar o endereço de origem e o endereço de destino. Eu quero comparar o quê? Eu quero comparar os dois. Eles são o quê? Int, então o tamanho de bytes a serem comparados será um int. Aqui, né, como o exemplo é diferente, lembrando que é endereço de memória, no caso de uma string, ele já é ponteiro, eu não preciso passar o endereço. Como eu estou dando um int, tem que passar. E o tamanho que eu quero ali. Olha lá, deu 0, os dois são iguais. Porque eu estou comparando os endereços de memória e eu quero quantos bytes que eu quero comparar. No caso é tudo int, tem que ser um sizeof de int. Vamos por mais um aqui. Vamos tirar esses caras aqui. Char texto é igual 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí é um ponteiro de char é igual main char texto 5 sizeof texto. Já vou explicar. E vamos imprimir o ponteiro. String. Aqui funciona igual strchar, mas com endereço de memória. E tem o terceiro parâmetro obrigatório que você informa a quantidade de bytes a serem analisados. Então, mainchar funciona muito parecido com strchar. Aqui ele encontrou o número 5 e a partir dali ele só mostrou. Então ele encontrou a ocorrência de um caractere na memória. Facinho também, né? Essa aqui é meio esquisitinha. strxframe. Aí 56, aí passa uma string aqui. Sizeof de texto também.
Essa função strxfrm retorna a quantidade de caracteres encontrados na string de origem e o terceiro parâmetro informa quantos bytes devem ser verificados. No caso aqui eu botei size of do texto todo. Então ele também se baseia no set locale se você configurar. Então vamos ver como é que funciona. E tem que alterar aqui que ele retorna um int. I, aqui é um i e aqui é um i. Executando. Aqui é um d. Executando. Olha lá, ele retornou que ele encontrou dentro daquela string que eu passei 3 ocorrências. 5, 6 e 8 estão aqui dentro, então ele encontrou cada um desses caracteres. Então, mais uma funçãozinha aqui, é o strcspam. Então aqui eu peço a string, vamos mudar um pouco aqui. E vamos texto gc, por exemplo. E só tem 2 parâmetros. Ela retorna um int, vai imprimir aqui. Então, essa função é a última que nós vamos testar. Ela retorna a quantidade de caracteres que foram encontrados na string de origem de acordo com os caracteres do segundo parâmetro. É mais ou menos igual ao anterior. Então vamos executar. Encontrou 2 caracteres. Você vai ver que as funções aqui são muito similares e as diferenças são tão poucas que não vale nem a pena, às vezes, você usar uma ou usar outra. Não é só você escolher uma e utilizar. Então, sobre funções de cabeçalho string H, nós encerramos os exemplos que estão disponíveis aqui. Então, por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.